Rosane, Bom Pri. dia. Bom dia, Pri, Rô, outra Rô, Fernanda, Papi, tudo bem, meninas? Amém. Bom dia. Tudo ótimo, graças a Deus. Que bom. Tá ventando muito aí na região de vocês? Eu não percebi, não. Aqui em casa também tá tranquilo. A previsão era de muitos ventos nessa noite e tal. Minha filha, até colocaram ela já trabalhando de home office hoje. Porque quando venta muito, né, qualquer coisa assim, eles já colocam o pessoal para trabalhar em casa, enfim. Eu falei: não, tem muita folga aqui. Eu falei: mas por enquanto tá tão tranquilo, graças a Deus, né, a gente tem também, né, orando ao Senhor por isso, misericórdia. Bom dia, Cíntia entrou aí, bom dia, meninas. Amém. Hoje nós vamos ler o Salmo 68, meninas. O Salmo 68 é grande, um pouquinho grande, são 35 versículos. E o Salmo 68 e o 69 são bem grandes, assim, para os dois. E a gente vai lendo, falar com a Rô, a gente pode, cada uma ler um pouquinho, né? De repente, para não ficar tudo para ela ler, a gente lê ele todo e a gente ora, a gente comenta aquilo que o Senhor trouxer, né, para o nosso coração. Nós vamos tentar ler o Salmo todo, então, né? Aí, Rô, como são 35 versículos, não sei se a Fabi quer ler também, a gente que está com a câmera aqui, ou se mais alguém quiser ler, cada um lê 10 versículos, de repente 35 por 3, vai dar aí um pouquinho mais, né, 12 versículos. Tá bom? Amém. Amém. Então vamos orar, né, para a gente ter nessa manhã essa porção da palavra, que o Senhor fale conosco. Todo salmo ele é didático, né? Sempre ensina alguma coisa. E se há um livro da Bíblia que mais fala, que é mais humano, é os Salmos, né? Porque o Salmo expressa muito da alma humana e muita coisa que a gente às vezes quer dizer para Deus, que a gente não sabe. Os Salmos falam por nós, né? E a gente pode orar os Salmos, né? Então vamos orar. Pai, obrigada, Senhor, por mais esse dia, por mais essa manhã. Nós louvamos o teu nome, Senhor. É mais uma semana, Senhor, de trabalho que para nós, Senhor, se encerra, Senhor. É uma sexta-feira e a gente louvou o teu nome porque até aqui o Senhor nos ajudou. Quem esteve conosco, senão o Senhor, durante toda essa semana, todos esses dias, guiando a nossa vida, guardando a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, foi o Senhor, é o Senhor. O tempo amanhã, Senhor, e nos ensina a orar, nos ensina, Deus, a caminhar sobre a tua palavra, Pai. Nós dependemos de ti. Muito obrigado pela tua graça, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meninas. Vamos lá, então, no Salmo 68, né? Quer começar, então, Rô? E depois eu leio, Fabi lê também. Amém? Até o 12, né? Pode ser. A vitória de Deus sobre os inimigos. Deus se levanta, os seus inimigos se dispersam. Os que o odeiam fogem da sua presença. Como se dissipa a fumaça, assim tu os dispersas. Como a cera se derrete perto do fogo, assim os ímpios somem da presença de Deus. Os justos, porém, se alegram, exultam na presença de Deus e folgam de alegria. Cantem a Deus, cantem louvores ao seu nome, exaltem aquele que cavalga sobre as nuvens. Senhor é o seu nome, exultem diante dele. Pai de órfãos e juiz das viúvas, é Deus em sua santa morada. Deus faz com que o solitário more em família, liberte os cativos e lhes dá
prosperidade. Só os rebeldes habitam em terra estéril. Ao saíres, ó Deus, à frente do teu povo, ao avançares pelo deserto, a terra tremeu, também os céus gotejaram na presença de Deus. O próprio Sinai tremeu na presença de Deus, do Deus de Israel. Chuva abundante derramaste, ó Deus, sobre a tua herança. Quando ela já estava exausta, tu a restabeleceste. Aí habitou o teu povo, em tua bondade. Ó Deus, fizeste provisão para os necessitados. O Senhor deu a palavra e grande é o exército dos mensageiros das boas novas. Rei dos exércitos foge, eles fogem, e a dona de casa reparte os despojos. Mesmo quando vocês dormem entre as fogueiras do acampamento, as asas da minha pomba estão recobertas de prata e as suas penas de ouro reluzente. Quando o Todo-Poderoso espalhou os reis, foi como neve no monte Zalmon. Os montes de Baçã são majestosos, escarpados são os montes de Baçã. Por que, ó montes escarpados, estão com inveja do monte de Deus, o monte que Deus escolheu para a sua habitação, onde o próprio Senhor habitará para sempre? Os carros de Deus são incontáveis, são milhares de milhares. Neles o Senhor veio de Sinai para o seu santo lugar. Quando subiste em triunfo às alturas, ó Senhor Deus, levaste cativos muitos prisioneiros, recebestes homens como dádivas, até mesmo rebeldes, para estabeleceres morada. Bendito seja o Senhor Deus, nosso Salvador, que cada dia suporta as nossas cargas. O nosso Deus é um Deus que salva, Ele é soberano, Ele é o Senhor que nos livra da morte. Certamente Deus esmagará a cabeça dos seus inimigos, o crânio cabeludo dos que persistem em seus pecados. Eu os trarei de Baçã, diz o Senhor. Eu os trarei das profundezas do mar, para que você encharque os pés no sangue dos inimigos, sangue do qual a língua dos cães terá a sua porção. Alguém pode ler a partir daqui, do 24? Amém. Já se vê teu cortejo, ó Deus, o cortejo de meu Deus é rei. Entretanto, no santuário, entrando no santuário, à frente vão os cantores. Estão me ouvindo, irmãos? Então, né? Amém. À frente vão os cantores, atrás vêm os músicos, no meio vêm as moças tocando tamborins. Louvem a Deus, todos vocês. Louvem o Senhor, a fonte de vida de Israel. Vejam à frente e vai, pequena tribo de Benjamim. Logo atrás vêm as grandes multidões de todos os governantes de Zebulon e Naftali. Manifesta tua força, ó Deus. Mostra o teu poder por nós, como foste no passado. Os reis levam tributos ao teu templo em Jerusalém. Repreende-os e esses animais selvagens à espreita entre os juncos. Essa manada de touros no meio dos bezerros fracos. Faze-os trazer barras de prata como humildes tributos. Dispersas as nações que têm prazer em guerrear. Que o Egito venha com dádivas de metais preciosos. Que a Etiópia traga tributos a Deus. Cantem a Deus, reinos da terra. Cante louvores ao Senhor. Cante aquele que cavalga pelos seus antigos, cujas voz poderosas troveja dos céus. Anuncie a todos o poder de Deus. Sua majestade está sobre Israel. Sua força é poderosa nos céus. Deus é terrível em seu santuário. Ó Deus de Israel, dá poder, força ao seu povo.
Louvado seja Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Meninas, esse salmo tem tantas coisas preciosas assim, né, para a gente falar sobre ele, mas eu tenho algumas coisas assim que me chamaram a atenção. Uma que, de uma forma geral, ele é um salmo que fala do cuidado de Deus, né? Fala que Deus cuida daqueles que são seus, né? Mesmo os mais simples. E é interessante aqui que no finalzinho aqui, quando a Fabi lia, deixa eu ver qual versículo que era, o versículo 30 fala assim, né? Repreende a fera entre os juncos e a manada de touros, entre os bezerros das nações. Humilhados tragam barras de prata. Ele está falando das nações que iam trazer tributos, né, a Deus, né? E isso fala assim, de tributos também ao povo de Israel, né? As nações que o povo de Israel conquistava, e o quanto muitos vinham de longe para trazer ofertas diante de Deus, né? Trazer os sacrifícios diante do Senhor. E também, assim, como que mesmo os reis poderosos se inclinavam, né, diante de Deus, se inclinam mesmo diante de Deus. Não há um que não vai reconhecer, que não vai ficar de pé, né, que vai ter que se ajoelhar e reconhecer que o Senhor é Senhor, né? E aí tem outros versículos aqui que falam que os reis, eh, os reis caem, né? Mas assim, as donas de casa repartem o despojo. Qual o versículo que é o versículo 12, fala assim: rei, a dona de casa reparte os despojos. Então, assim, é como se Deus estivesse falando que até os mais simples, até aqueles que aparentemente naquela cultura fossem até insignificantes, né? As mulheres que eram donas de casa, elas iam repartir a herança daqueles que tinham fugido, a herança desses reis, né? Então, fala dessa entrega aí, né? De vários reis, de várias nações, todos vão vir trazendo algo ao Senhor, deixando as suas riquezas, né? As riquezas das nações, a glória deles, a cultura deles, a ciência deles, o que eles têm de mais poderoso, de mais precioso, né? Cada nação, às vezes, é forte, né? Numa determinada área, tem nações que são fortíssimas em tecnologia, outras que são fortíssimas na agricultura, como o Brasil aqui, né? Em tantas áreas. É, né, cada nação na ciência descoberta, trago diante do Senhor o que é a glória das nações, o que é isso diante do nosso Deus, né? Então, meninas, vocês podem ter certeza, nós podemos ter certeza, nós não servimos a um Deus qualquer, não. Não é um Deus que ficou pregado na cruz, né, sofrendo, humilhado, não, é um Deus que triunfou, né, sobre todas as coisas. E aqui o versículo 18 fala que ele subiu às alturas de forma triunfante e levou cativo o cativeiro, aquilo que prendia os homens, ele levou cativo. E esse versículo 18 aqui foi mencionado pelo apóstolo Paulo lá em Efésios. O apóstolo Paulo fala isso, que Jesus levou o cativeiro, né, e deu dons aos homens. Quer dizer, as nações vêm entregar as suas riquezas, e assim, Jesus de forma triunfante, né, ele reina sobre toda a terra. E aí fala assim que ele deu dons aos homens, enquanto as nações entregam as suas riquezas, à igreja ele deu dons, né? Para a igreja ele distribuiu dádivas, né? Isso é maravilhoso, meninas. E assim, ao menor, ao mais simples, o Senhor faz com que ele reparta os despojos. Despojos é quando os reis, né, aquelas riquezas das nações, quando os reis vêm acampar, e muitas vezes eles trazem ouro, trazem prata, porque na guerra é comum isso, né? Talvez assim para uma rendição, para um momento ali que eles tenham que negociar, eles têm uma moeda de troca, né? Ter algo para entregar ali, né? Para o exército ou não. E então eles têm despojos, eles têm capas, eles têm prata, ouro, né? E muitas vezes quando eles fogem, eles acabam deixando aquilo para trás, né? No acampamento ali do inimigo. Quantas vezes a gente vê o povo de Israel, além de vencer o inimigo, ia lá depois e repartir os despojos, quer dizer, aquilo que eles tinham deixado, eles ficavam com eles, né? Adquiriam aqui. E é isso que Deus está falando conosco, que ele dá aos mais humildes entre nós, ele dá que a gente reparta os despojos das nações, né? Aquilo que as nações acabam largando para trás numa fuga, porque fogem diante de Deus,
a igreja recebe, o povo de Deus recebe, Deus dá poder à igreja do Senhor, né? Isso é lindo. E a gente vê, eu estou caminhando aqui meio que ao contrário, né? Nos Salmos, nos versículos anteriores, né? A gente vai vendo isso aqui e diz um versículo assim interessante, o 6, fala assim que Deus dá ao solitário, Deus dá um lar aos solitários e liberta os presos para a prosperidade. Olha, gente, mais uma vez falando desse cuidado de Deus, Deus dá um lar para o solitário, aquele que se vê sozinho, aquele que é órfão, né? Até os versículos anteriores fala isso, que ele é defensor das viúvas e juiz dos órfãos. Deus é aquele que julga a nossa causa quando a gente não tem ninguém por nós, quando a gente acha que a gente não tem ninguém humanamente, né? Mesmo é aquele que é órfão mesmo, aquele que é sozinho, se confiar no Senhor, o Senhor julga a sua causa, o Senhor cuida, né? Ele é defensor das viúvas. E dentro da igreja a gente vê até uma ordem nisso, né? O apóstolo Paulo fala isso lá nas suas cartas, sobre o cuidado com as viúvas, até com aqueles menores, com aqueles órfãos, aqueles que são desamparados, que não têm nada. Deus dá uma ordem, né? Para que sejam cuidados, para que a igreja cuide, para que a igreja tenha suprimentos para essa pessoa. Então, assim, a gente vê o cuidado amoroso de Deus, o olhar de Deus sobre todas as coisas, né? E o Senhor faz isso. Aquilo que é espiritualmente grandioso, que as nações estão buscando, Deus já tem dado à igreja. A igreja tem conforto, a igreja tem consolo, a igreja tem direção, a igreja tem o Espírito Santo, né? As religiões, aí tantas nações buscam tantas coisas, coisas místicas, né, transcendentais, né, tentando se encontrar, tentando achar um caminho, um portal que vai abrir para a eternidade, né? Todas as religiões, as nações, né, sonham com isso, buscando das suas próprias forças. Agora, para a igreja, o Senhor já deu os dons. Para a igreja, o Senhor já deu o Espírito, né? E assim, nós não estamos sozinhos, tateando no escuro. Nós temos um Senhor por nós. Por isso aqui ele vai falar que Deus é defensor dos órfãos e das viúvas, Deus cuida, né? E assim, o versículo 6 fala assim, que ele liberta os presos para a prosperidade. Quer dizer, o Senhor liberta, o Senhor tira as correntes dos nossos pés para que a gente prospere, para que a gente possa caminhar livremente, para que a gente possa crescer, né? Prosperidade aqui no sentido de continuar crescendo, né? Não uma prosperidade só aparente financeira, né? Apesar de que aqui a gente falou de despojos, né? A gente pode estar falando disso, mas assim, muito mais do que uma prosperidade financeira, é prosperar, é dar certo, é ter sucesso na nossa vida. Tudo que a gente vai fazendo, o Senhor vai abençoando e a gente vai tendo sucesso. Diante de nós, as portas vão abrindo, né? E diante da igreja. Então, assim, liberta os presos para a prosperidade. O Senhor nos libertou para isso, meninas. Cada uma de nós foi liberta pelo Senhor, sabe? Livre dos pesos, das condenações, livres dos espíritos imundos, né? O Senhor nos liberta para que a gente prospere em nome de Jesus. E assim, o versículo termina assim: só os rebeldes vivem numa terra árida. Só aqueles que não se submetem ao Senhor, aqueles que não se dobram diante desse Deus, que não reconhecem, é que acabam vivendo e continuando numa terra seca. Às vezes pode prosperar financeiramente, a aparência daquela pessoa, de que aquela pessoa é muito próspera, mas a alma dela está seca, né? Vive numa terra árida. E o Senhor é esse Deus Todo-Poderoso que age por nós, ele cuida de nós. Esse salmo o tempo todo fala sobre isso, sobre Deus se importando, né, com a nossa vida e o quanto o Senhor triunfa sobre os inimigos, né? Ele começa falando isso, que o Senhor se levanta, sabe, sobre os inimigos. Quando a gente está em aperto, a gente pode clamar, a gente pode orar e saber que esse Deus cuida de nós, que há um Deus por nós. Que nessa sexta-feira a gente possa caminhar para a prosperidade. Amém, meninos? Caminhando, sabendo assim, não, eu vou dar certo. Não há um fim doloroso para mim. Eu vou dar certo. O que eu estou fazendo vai dar certo. A minha família vai dar certo.
a minha família vai prosperar, os meus filhos vão crescer, os meus filhos vão agir nessa terra, os meus filhos vão estudar, vão trabalhar e vão ser pessoas de sucesso nessa terra. Não só, repetindo, não só um sucesso financeiro, mas pessoas que vão ser boas nessa terra. Nós semeamos uma geração santa, uma geração boa, uma geração abençoada nessa terra, pessoas que vão fazer o bem, pessoas que vão falar sobre o Senhor e pessoas que vão agir em nome do Senhor e que vão ser pessoas que vão ter proeminência nessa terra, né? Que Deus nos abençoe, que assim uma bênção, né? Isso veio no meu coração, assim uma bênção. Os nossos filhos vão ter lugar de fala, né? Como se fala aí, os nossos filhos vão ter lugar de fala, vão ser pessoas que quando falar as pessoas vão ouvir. As pessoas vão dar ouvido por causa de uma vida abençoada, por causa de uma vida coerente e por causa da presença do Senhor. Que o rosto do Senhor, que a luz do rosto do Senhor, né, como a gente leu ontem no Salmo 67, brilhe sobre nós, sobre os nossos filhos. Que isso seja visto por todas as nações e que a gente possa repartir o despojo, aquilo que as nações estão deixando para trás, aquilo que as nações estão se esquecendo, isso o Senhor vai dar de herança para a nossa família, para a nossa casa. Que o Senhor prospere a nossa família em nome de Jesus e que a gente adquira as riquezas das nações, a glória das nações, o conhecimento das nações, a sabedoria das nações, que isso caia sobre a nossa casa, sobre as nossas famílias, para a gente fazer o nome do Senhor conhecido. Amém? Em nome de Jesus. Amém? Alguém quer comentar alguma coisa? Amém. Que lindo, né? Deus vai Amém. na nossa frente, né, Rô? Né? Que coisa linda. Um versículo que me chamou a atenção, você até comentou, tá no 6, no finalzinho, né? Os rebeldes, porém, ele faz morar em terra árida. Ou seja, quem obedece o Senhor, aonde ele faz morar, né? Se o rebelde mora em terra árida, aqueles que obedecem ao Senhor, né? Deus faz a Amém. gente morar em terra produtiva, que Amém. É dá o isso. fruto na estação certa, né? Assim é o nosso Amém. Deus. Isso não tem a ver com prosperidade, igual você falou, pode até haver, mas a melhor coisa é ter o Senhor, a plenitude do Senhor. Ontem, no Amém. finalzinho, a Cíntia estava com a gente, chegou uma moça na nossa célula, quase no amém. E ela falou: Fabi, eu quero que você ore por mim. E Jesus foi tão bom, libertou aquela menina à Glória a noite. Deus. Eu falei: querida, você precisa voltar para o Senhor. Jesus tem algo poderoso na sua vida. Então, eu gostaria que vocês orassem por ela. O nome dela é Loara. Eu convidei ela para estar com a gente. A gente está com algumas batalhas na nossa célula. A gente tem pessoas que veio do espiritismo. Então, mas, queridos, eu fui botar a mão nela na hora que eu orei por ela. Eu senti um peso aqui como eu nunca senti antes na minha cabeça. Parecia que estava esmagando aqui a minha cabeça. E eu peguei e falei com ela: você está sentindo alguma coisa? Ela falou: eu estava. Eu estava com uma dor na cabeça. Eu senti a mesma dor, gente. Eu nunca vivi isso. Para mim tem sido novo. Aí eu peguei e falei assim: ah, sim. Aí daqui a pouco ela falou: nossa, Fabi, me veio uma dor muito forte aqui agora. Eu levantei e expulsei. Falei, em nome de Jesus. Ela fez assim, ela foi liberta, gente. Na hora, ela fez assim. Glória a Aí eu Deus. falei, você precisa do Senhor, querida. Aí ela falou, eu quero. Eu quero. Ai, Jesus, que coisa linda ver o Senhor libertando, a pessoa Glória desejando esse Jesus aqui que ele vai à frente. Gente, não tem preço, não tem preço isso. E coisa gloriosa. O Canário trouxe uma palavra para a gente e foi muito, muito lindo a gente viver em célula. Na hora que eu disse, eu falei, Jesus, que coisa maravilhosa, né? Amém. Servir ao Senhor assim. Eu fico impactada com o poder do Senhor. Gente, o que a gente tem vivido, vendo as transformações, isso só faz a gente se apaixonar mais e mais, né? E lembra que eu Amém. contei para vocês que eu tenho um senhorzinho que cata latinha e vem na célula? Ontem, no finalzinho, ele chega perto de mim e fala assim: é, como que eu vou fazer para ir para a Praça Pasteur?
que a gente sempre fala, nossa igreja é na Praça Pasteur. Aí eu falei assim, amor, ele tá perguntando aqui como que ele faz para ir para a Praça Pasteur. Aí o Beto falou, o senhor espera a gente aqui e vai com a gente. Ele é mesmo. Então, Olha, ó, vou contar os dias para eu ir. Aí na hora que ele saiu, ele, que horas que é? Domingo, que horas? Aí eu falei com ai, ele, porque ele tem Jesus. celular, mas ele não sabe mexer direito, tadinho, ele é muito humilde. Aí, se Deus quiser, vai estar essa turma lá com a gente domingo. Ora pela gente, queridos. Amém, Tem sido uma amém. experiência gloriosa viver em células. Amém. Glória a É, Deus. me lembrei aqui do cântico da... Esqueci o nome dela. Deus vai à frente, abrindo os caminhos, curando os enfermos, tirando os espinhos, né? E é isso, Deus está indo à frente, meninas, à frente, sabe? Libertando as pessoas, tirando os cativos do cativeiro. Deus liberta, Deus leva até, como se o Senhor levasse até o cativeiro junto, né? Toda aquela prisão, o Senhor arrebenta com tudo, Senhor, esse Deus maravilhoso. Que Deus abençoe essa moça, Deus abençoe esse senhor também. Use a sua casa, família, use a família, use a voz de vocês ali, né? Use essa igreja que se reúne ali para libertar mesmo os cativos, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, obrigada, Senhor. Tu vais à nossa frente, Senhor. Tu és esse Deus que não se esquece de nós. Nós não temos um Deus mudo, um Deus estático, Senhor, um Deus que não ouve, Deus, mas tu és esse Deus que fala, que se move, que se movimenta ao nosso favor. Bendito seja o Senhor nessa manhã. Nós te louvamos, Senhor. Tu és esse Deus que está ouvindo o nosso clamor, a nossa oração nessa manhã. Tu está ouvindo, Senhor, a voz dos teus filhos, Senhor, quando proclamam o teu nome. Senhor, tu estás olhando, Senhor, para cada célula que se reúne, cada casa, cada família que invoca o teu nome, Senhor. Não há um sequer, Senhor, que não ficará, Senhor, sem receber a porção do Senhor, a herança do Senhor. Bendito seja o teu nome. Como diz na tua palavra, o Senhor levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens, e o Senhor tem se derramado, Senhor, sobre as casas, sobre as nações. Senhor, o Senhor chama pessoas, o Senhor chama mulheres, Senhor. Deus, o Senhor tem chamado famílias, Senhor, para se erguerem no teu nome, Senhor, a despeito das situações do mundo, Senhor. Nós estamos em ti, bendito seja o teu nome. Obrigada, Senhor, por essa palavra, obrigada por essa manhã, Deus, por sermos alertados de que o Senhor cuida de nós. Nós não somos esquecidos. Muitas vezes, Senhor, a nossa bênção, a nossa provisão, Senhor, parece que está demorando, mas o Senhor está preparando um lugar espaçoso, uma herança para cada um de nós, Senhor. E nós te louvamos, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Deus, que o Senhor abençoe, Senhor, a vida dessa moça, Senhor, a Lohara, Senhor. Deus, liberta completamente, faz essa obra completa na vida dessa moça, na vida desse Senhor. Deus transforma a vida dele, Senhor. Tira ele, Senhor, desse lugar, Senhor. Ó Deus, de trás das latinhas, Senhor, e leva esse homem para a prosperidade, Senhor. Ó Deus, para a integridade diante do Senhor. Deus, e usa a vida da Fabi, Senhor, a vida do Beto, aquela casa, aquela célula. Senhor, assim como cada mulher aqui que se reúne, Senhor, numa célula, ó Deus, ou mesmo, ó Deus, na sua casa, Senhor, na igreja, Senhor, onde estiverem, Senhor, faz prosperar os teus filhos naquilo que eles estão fazendo, Senhor, dá sucesso, leva a bom termo, Senhor, leva a crescimento, Senhor, o que as tuas filhas colocarem as mãos, Senhor, e que as nossas famílias, as nossas casas sejam guardadas por ti, por causa da tua presença. O teu nome está sobre nós, Senhor, não é um nome qualquer, nós não invocamos um nome qualquer, nós fazemos menção do nome do Senhor. O Senhor é a nossa morada, o Senhor é o nosso guardião, o Senhor é a nossa prosperidade, o Senhor é a nossa alegria, a nossa força. Senhor, bendito seja o teu nome. Prospera as tuas filhas nesse dia, Senhor. Deus, abre portas diante das tuas filhas nesse dia, Senhor, em nome de Jesus, como um exército triunfante, que elas caminhem em nome do Senhor, Deus. Deus, e façam o bem, Senhor. Abra a boca das tuas filhas, Senhor, que as bocas delas, que os lábios delas possam proferir, Deus, a tua glória, a tua salvação, a tua palavra, o teu consolo, a tua força, Senhor. Palavras de sabedoria, palavras de bênção, Senhor, dentro e fora de casa, Senhor. Sejam os teus filhos, Senhor, agraciados com os dons do Senhor, Deus. Nós te louvamos, nós te bendizemos, Pai, em nome de Jesus. Amém.
Amém, meninas. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Que a Aleluia. gente saiba disso, que o Senhor está à nossa frente. É a música da Cassiane que eu lembrei, né? O Senhor vai à nossa frente, né? Ele é o Amém. Deus por nós. Deus te Aleluia. abençoe, tá bom? Tenha uma ótima sexta-feira.